Ei, povo, como é que vocês estão? Nós estamos aqui na nossa quarta aula do Deus Filho. Meu Deus do céu, a gente está falando sobre a humanidade de Jesus, né? Nós aqui já chegamos num lugar de entendimento daquilo que nós precisamos fazer também como homens, cheios do Espírito Santo, assim como Jesus, né? E aí na sua apostila algo interessante, porque vai dar uma continuidade aí na apostila, depois logo das atitudes humanas de Jesus, vai falar sobre, por exemplo, a humanidade primitiva e tal, e vai falar do Jesus sem pecado, e é isso que a gente está falando desde a última aula, desse Jesus que não foi dominado por desejos pecaminosos, porque ele, né, veio de maneira santa, quer dizer, ele não tinha a raiz do pecado. No Éden, quando Adão peca, come do fruto proibido, ele gera o pecado em si e através disso a morte. A palavra diz que tanto Adão quanto Eva são destituídos da glória de Deus e por conta disso, todos nós somos destituídos dessa mesma glória. A palavra diz porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. A palavra vai dizer, o que Jesus ele veio fazer é exatamente trazer de volta essa qualidade de grilhão quebrado, né? Trazer de volta essa qualidade de liberdade para aqueles que estão em Cristo. Quer dizer, aqueles que nasceram em Cristo Jesus tiveram essa raiz pecaminosa adâmica rompida. Quer dizer, você não tem mais o grilhão do pecado, você não tem mais a obrigação, você não é mais um escravo do pecado. Você foi livre em Cristo Jesus. A palavra vai dizer que o batismo representa exatamente isso. O batismo representa o homem morrendo para si mesmo e vivendo para Deus, né? É o sepultamento do homem, segundo a sua carne, e voltar à vida segundo o Espírito. Quando nós falamos de Jesus, nós falamos dele de maneira humana, vivendo de maneira impecável. Quer dizer que é possível vencer o pecado. Rafael, é possível viver um dia sem pecar? É possível. É possível viver uma semana sem pecar? É possível. Um mês sem pecar? É possível. Uma vida sem pecar? É possível. Querido, nós fazemos concessões ao pecado. Infelizmente, nossa teologia nos últimos anos fala que é quase impossível não pecar. E por isso nós nos rendemos ao pecado diariamente, falando, Rafael, mas a gente é pecador mesmo. Mas a gente não tem jeito não. Querido, presta atenção. Em Cristo você recebeu a liberdade para não pecar. Não dê ocasião à carne. É isso que a palavra está dizendo. Não volte a ser escravo do pecado. É isso que a palavra está dizendo. Quer dizer que sua carne, claro que ainda não está aprimorada, a sua carne ainda não foi glorificada, então é claro que sim, nós ainda temos desejos, inclinações pecaminosas. A nossa carne, a parte do homem que não se converte, vai querer aquilo que ela tinha costumeiramente quando não era convertida, aquilo que ela gosta, né? Desejo, prazer, a carne vai pedir isso, mas o nosso espírito hoje, ele está pronto para dizer, não carne, não é você que manda, não é você que manda. Querido, a gente precisa entender que nós somos em Cristo santos, justos e irrepreensíveis, não pecadores. Nós fomos pecadores, a palavra vai chamar a gente quando nós éramos no passado, quando nós éramos escravos da nossa carne, quando nós éramos escravos da concupiscência, quando nós éramos escravos, você está entendendo? Nós não somos mais, nós somos livres em Cristo Jesus. Sendo assim, entendendo que a humanidade dele representa para nós, sendo assim, entendendo que a humanidade dele traz para nós, uma postura de como sermos homens guiados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo hoje, agora sim, nós podemos começar a entender a divindade de Jesus. Por que eu começo com a humanidade? Porque senão, querido, a gente supervaloriza a questão da divindade e coloca Jesus como um ídolo. Rafael, Jesus não é um ídolo? Sim, mas não no sentido pejorativo da palavra ídolo, como se a gente colocasse ele num pedestal distante de nós, separado de nós, longe de nós, falando, não, a gente nunca consegue fazer, nossa, a gente nunca consegue ser.
Porque todas as vezes que a gente lê, por exemplo, na Bíblia dizendo que nós temos que ser parecidos com Jesus, nós vemos um peso de impossibilidade. A gente fala, nossa, não tem como. Quando nós vemos exclamações como, por exemplo, de Paulo dizendo que não vive mais ele, mas Cristo vive em mim, a gente fala, nossa, isso é impossível. Quando o próprio Paulo também diz que agora a vida que ele vive segundo Cristo, a gente fala, cara, isso é loucura. E quando nós falamos isso, as pessoas ainda falam assim, mas era Paulo, Rafael. Paulo, nossa, o São Paulo. Quer dizer, se alguém podia dizer que me imita como eu sou imitador de Cristo, era Paulo. Se alguém podia dizer, me imita como eu imito a Cristo, esse alguém era Paulo, porque ele era o cara. A gente sempre coloca, né, essa questão divina de distância, de falar, eu não consigo fazer, eu não consigo ser, eu não consigo agir. Quando, na verdade, o próprio Paulo está dizendo, não que eu tenha alcançado. Em Colossenses ele vai dizer, não que eu tenha alcançado, antes eu me esvazio, antes eu me submeto, antes eu me coloco no lugar, não que eu tenha alcançado, você está entendendo? Mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação dos santos. Meu Deus do céu, Paulo vai dizer isso, gente. O que ele está dizendo? Eu não vou me impedir pelo que eu sou ainda. Eu vou mirar no que eu quero ser. Eu não vou ficar restrito ao que eu faço de errado, mas eu vou vislumbrar aquilo que eu quero fazer de certo. Eu vou mirar, eu vou focar, eu vou correr. O que ele está dizendo? Eu vou correr para Cristo. Ele está dizendo, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação dos santos. Quer dizer, eu estou correndo para um lugar. Eu não estou parado. Eu não cheguei no nível. Eu estou correndo. O que ele está dizendo? Então, quando ele diz, me imita como eu sou imitador de Cristo, ele está dizendo naquilo que eu posso ser imitado. Naquilo que você vê Cristo em mim, me imita. Naquilo que você não vê Cristo em mim, por favor, não imite, querido. Porque é a desculpa que nós temos no nosso tempo hoje. Mas fulano de tal, mas ciclano, problema. Querido, pegue aquilo que é Cristo na pessoa e mire, tenha foco, seja referência para a sua vida. Mas aquilo que não é, querido, jogue fora. Você retém o que é bom e joga fora o que é ruim. É isso que a Bíblia orienta. A humanidade de Jesus, ela demonstra para nós exatamente essa faceta, de falar, cara, eu posso ser além, eu posso ser parecido, eu posso ser mais íntimo e por isso ter mais aparência. Olha que interessante, quanto mais íntimo você é de alguém, mais você acaba pegando algo dessa pessoa. É engraçado demais, por quê? Porque eu estou 9 anos em Minas Gerais e eu já tenho um jeitinho de falar, às vezes, mineiro. Ainda é meio carioca? É meio carioca, mas é mais mineiro. Quer dizer, eu peguei o jeito porque eu estou lá, é lá que eu vivo. Querido, se você vive em Cristo, é o jeito dele que você pega. É o sotaque dele que você pega, você está entendendo? Quer dizer, se você vive em Cristo, você precisa mostrar Cristo nas suas atitudes. E eu estou falando de humanidade, eu não estou falando de algo sobrenatural. Não é um anjo que vai vir, vai pegar seu braço e vai pegar sua língua e vai falar assim, bom dia para o seu padeiro, para o seu porteiro. Você está entendendo? Não é Jesus que vai fazer seu carro parar na frente de uma senhora carregando compra para falar, não, leva compra para ela. Não, é você que vai olhar e vai falar assim, poxa, essa senhora levando compra. Senhora, eu estou indo lá, né? Pô, quer ajuda? Você está entrando no prédio, a senhora está subindo a escada, você passa numa rodoviária, a pessoa está carregando, a menina está carregando a mala de todo tamanho, você passa por ela, passa por cima da mala, e é incapaz de falar assim, quer que eu ajude? Pediu a vida inteira para Deus te dar um carro, Deus te deu um carro, mas não dá carona para ninguém. Está difícil, querido. O que a gente precisa hoje não é que um anjo venha pregar o evangelho, é que a gente viva de fato como Cristo. Não de maneira divina, mas de maneira humana, guiado pelo Espírito Santo. De maneira humana, sobrenatural, né? Mas de maneira humana. É isso que Jesus veio mostrar com a sua humanidade. Ser um homem do tipo de Deus. Um homem como Deus quer que nós sejamos. Caráter de Cristo. A mente de Cristo. É isso que nós precisamos. Entendendo isso, nós podemos entender também o divino. Por quê? Porque agora não corre o risco da gente explicar o divino e simplesmente parecer que nós não temos nada com isso. Que só uma história, nossa, ele que maravilhoso, ele é divino e tal.
mas que não há implicação prática na nossa vida. O divino é exatamente a humanidade, na verdade o divino é aquilo que ele era antes do nascimento. E é isso que a gente precisa entender. Lá no ponto, lá no ponto 1, no ponto 1, ponto 1.7 da sua apostila, vai falar sobre Jesus, o Messias, o Cristo aguardado. O Jesus, o Messias, o Cristo que viria. Esse Jesus Messias já é predito antes da manifestação de todas as coisas. A palavra vai dizer que o Cordeiro foi morto antes ou durante a criação de todas as coisas. Quer dizer, o Cordeiro já foi morto. Mas se o Cordeiro já foi morto, né, na fundação da criação, como que Jesus só morreu lá no Novo Testamento? No meio da história. Ou Jesus morreu antes, ou ele morreu no meio. O Novo Testamento é o meio da história. O que está dizendo é que esse Messias, esse Cordeiro, já havia sido preparado para morrer. Quer dizer, nada poderia impedir Jesus de morrer por nós. Mas esse menino que nasceu e que morreu na manjedoura, foi preparado na eternidade. O Filho de Deus, ele é Deus e nada foi feito sem intermédio dele. Para isso, eu quero que você abra a Bíblia comigo, se você está aí lendo a sua Bíblia, João 1, lá no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 1, João vai defender aqui a divindade de Jesus, como também talvez nenhum outro evangelista defendeu. Você vai perceber algo muito diferente do livro de João para os outros evangelhos. Os outros evangelhos começam com a genealogia de Jesus, com a história do nascimento de Jesus, com a história de João Batista, seu primo. João não. João ele vai começar onde Jesus começa. Ele vai começar na eternidade. Ele vai defender, sobretudo, no seu primeiro capítulo, a divindade de Jesus. Ele vai mostrar quem Jesus era antes de nascer como menino. Ele nasceu, ele encarnou como menino, ele veio à terra como menino, mas antes disso ele já era Deus. E é isso que João vai dizer no versículo 1, ele vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E aí sim ele começa a história do seu primo João Batista. Aquele que vai ser o predecessor, aquele que vai apontar o caminho. Aquele que vai ser, como ele mesmo diz, o cumprimento de Isaías, a voz que clama no deserto e prepara um caminho para o Salvador. Você está entendendo? Mas o João, ele vai trazer aqui, antes da genealogia, antes da humanidade, antes da natureza humana, ele vai falar da natureza divina. Por quê? Porque principalmente nessa época, uma heresia estava tomando conta da igreja. Nessa época, existia aquilo que nós chamamos de gnosticismo. O que é isso? É uma seita, uma heresia que entrou ali na igreja do primeiro século, dura até os dias de hoje, mas com muita força ali entre o primeiro e o oitavo século da igreja. O que acontece? Esse gnosticismo é uma junção de vários pensamentos, filosofias gregas, judaicas e tal. Ele tem como primário ali o legalismo judaico, então ele vai falar da lei, da circuncisão e de tudo isso. Ele vai ter o dualismo, né, o pensamento dualista, quer dizer, que é aquele que nega a matéria e supervaloriza o espírito, então, o corpo não serve para nada, Deus ele quer acabar com esse corpo, ele vai acabar com isso tudo, e você tem que pensar só no espírito, tem que fazer só as coisas espirituais, esquece da terra, faz só o que é espiritual, vive só o espírito, e esquece que tem que ter a vida na terra, tem que cumprir as coisas terrestres. E o pensamento neoplatônico, que é o pensamento da supervalorização do psique, da ciência, daquilo que é transcendental, da mente. Penso, logo existo, quer dizer, o ser pensante. Ele vai trazer toda essa conjunção,
o gnosticismo, e vai entrar na igreja de uma maneira tão drástica, tão pesada, que quase vai acabar com a fé cristã. Quase vai acabar com a igreja. Se não fossem os apóstolos, que se levantam como Paulo, como João, para defender. Não, ele tem material. Gente, eles começavam a dizer que Jesus não tinha nascido em carne humana. Jesus não tinha um corpo, ele era um espírito evoluído. Por isso, então, ele não tinha morrido na cruz. Ele nem tinha ressuscitado. Ele era um espírito, ele nunca teve corpo. Olha que loucura. O que João vai dizer aqui? É por isso que João, nesse capítulo ainda, ele vai dizer, ele era o verbo e se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, ele teve um corpo físico. Ele tem duas naturezas. Ele é 100% homem, como eu disse, e 100% Deus. E essa natureza divina estava no princípio. Ele era o verbo. O verbos aqui, a palavra verbos aqui, é a palavra logos. Na sua apostila aí, está no ponto 1 deixa eu ver aqui, no ponto 1 da segunda aula. Logos se refere à revelação completa de Deus, significa palavra falada, quer dizer, palavra falada, botada para fora, palavra colocada para fora. Então, essa palavra logos aqui é a mesma expressão no grego que João está usando aqui. Logos, no princípio ele era o logos de Deus, ele era a palavra de Deus. E o verbo, né, essa palavra se fez carne e habitou entre nós. O que João está falando aqui é mostrar aonde Jesus estava na criação de todas as coisas. Lá em Gênesis 1, e agora eu quero que você vá lá em Gênesis 1 comigo. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Olha que interessante, nesse primeiro capítulo aqui, é essa mesma exclamação que João está usando lá no primeiro capítulo do seu livro. Quando ele fala que Jesus era a logos de Deus, o verbo, ele está dizendo que Jesus era o haja luz. Jesus era o haja de Deus. Quando Deus diz haja luz, quando Deus diz haja separação, esse Jesus é representado aqui no início de todas as coisas como a palavra. Quer dizer que há, presta atenção, uma diferenciação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É por isso aqui que nesse seminário EBES a gente tem essas matérias muito bem separadas. A gente está tendo a matéria Deus Filho, mas a gente também vai ter a matéria Deus Pai e também vai ter a matéria Deus Espírito. Vai ter a matéria do Espírito Santo, você está entendendo? Por quê? Para que a gente entenda que a Trindade, ela funciona como três pessoas em distinção, mas que estão unidas, totalmente unidas. Quer dizer, não há separação da Trindade, mas que cada pessoa da Trindade está fazendo uma obra. Cada pessoa da Trindade está fazendo um propósito. Algo está acontecendo. Deus Pai é o Deus de toda a criação. Ele é a imagem, ele é a mente de toda a criação, ele é o designer. Deus Pai é o arquiteto, ele está projetando a criação. Ele é aquele homem, ou melhor, homem não, né? Ele é o Deus criativo, que está planejando lá como é que vai ser, sei lá, água. Já pensou em água? Água é um negócio engraçado, né? Não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto, mas é essencial para a vida humana. Gente, isso é muita criatividade. Ele teve que pensar antes de falar haja. Você está entendendo? Ele teve que imaginar e depois ele falou, haja isso aqui que eu imaginei, haja água. E aquilo passou a existir, gente. Como é que Deus é criativo? Então, Deus Pai é o Deus da mente criativa, ele é o Deus arquiteto, ele é o designer da criação. O Deus Espírito, a palavra diz que ele já está pairando sobre a face das águas. Esse texto que nós lemos aqui dá continuidade dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, certo? Então, o Espírito Santo, ele está esperando o que sobre a face das águas? O Espírito, na verdade, é o poder, é o dunamis de Deus, é a dinamite, é o poder de Deus.
Então, o Espírito Santo é o que vai executar aquilo que Deus fala. Quando Deus diz, haja luz, o Espírito Santo vai lá e acende a lâmpada. Está entendendo? Ele acende o negócio. Então, o Espírito Santo é o poder de Deus. O que está precisando, então? Se Deus Pai está ali, e Ele já pensou, Ele já criou, né, já mentalizou, já tem a imaginação, já tem todo o projeto do que Ele vai executar, e o Espírito Santo já tem o poder para trazer aquilo à existência, o que está faltando? Está faltando a ponte que liga a ideia ao poder. Está faltando a palavra, o haja, a logos de Deus. Na criação, é como se a Trindade, a Trindade está reunida em total sinergia, trabalhando para criar todas as coisas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai como a mente da criação, Deus Espírito como o poder da criação e Deus Filho como a ponte, como o haja, como o verbo, como a palavra de Deus que vai dar início a toda a criação. Os três estão fazendo de maneira exata. Cada parte de Deus, eu sei que é difícil a gente entender Trindade, é algo muito louco, né? Entender que três são um, e os três são um e não há divisão, é um único Deus, mas os três trabalham de maneira separada e coesa em determinado momento da humanidade. Mas a gente precisa entender então que Deus, Jesus, já está desde o início de todas as coisas. Ele está presente. Ele não veio do nada. Ele é Deus. E como a própria palavra diz, nada do que foi feito se fez sem Ele, sem o intermédio dele. A relação, então, agora é entender que dessa eternidade, onde ele foi criado, dessa eternidade onde ele criou todas as coisas, ele está pronto para fazer o seu sacrifício, mas no tempo oportuno. A palavra vai dizer que Jesus veio na plenitude do tempo, quer dizer, nem antes, nem depois, ele veio no tempo certo, no tempo oportuno. Só que da criação, a queda, até a manifestação de Jesus no Novo Testamento, há um tempo muito grande, não é isso? Para nós, pelo menos. Para ele é um lapso de segundo, mas para nós muito grande. O que nós precisamos entender é o que Jesus tem feito exatamente como esse Deus, como Deus Todo-Poderoso, em todo esse tempo, antes de se manifestar como menino naquela manjedoura. Quer dizer que Jesus tem um trabalho eterno, gente. Antes de se manifestar como Deus, como filho naquela manjedoura, antes de nascer como homem, de crescer até os 30 anos, começar seu ministério, e com 33 anos começar, com 33 anos ser sacrificado por nós, e depois ressuscitar. Antes disso, da obra humana, tem uma obra que é divina. O que nós chamamos na teologia de teofania. Quer dizer, aparições de Deus de maneira pessoal. Aparições de Deus de maneira pessoal. Quer dizer, quando Deus aparece para algum homem, tem uma intervenção ali de maneira pessoal, de maneira tangível, visível, no Novo Testamento, no Velho Testamento. Toda teofania, na verdade, é uma cristofania, quer dizer, tem a ver com Cristo. Todas as vezes que Deus aparece no Velho Testamento, na verdade as pessoas estão vendo o Cristo, a parte corpórea de Deus. Como a palavra vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, ele é a parte corpórea, a plenitude, né, da divindade de Jesus. Quer dizer, querido, que todas as vezes que no Velho Testamento o Deus aparece para Abraão, Deus aparece para Moisés, Deus aparece para alguém, para Jacó, na verdade é o próprio Cristo, porque ele é a imagem do Deus invisível. Então você vai entender de maneira clara assim: o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, é Espírito. A palavra diz, porque Deus é Espírito, importa que os seus adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. A palavra fala que o Deus é Espírito, o Espírito Santo, não é isso? O Espírito Santo é aquele que tem as funções da alma, né? Quer dizer, aquele que tem as funções mais emocionais de Deus. Então, o Espírito Santo é aquele que chora, é aquele que ri,
é aquele que tem ira, é aquele que se alegra, é aquele que se entristece. O Espírito Santo faz essas funções almáticas de Deus, né? Os sentimentos. E Deus, o corpo de Deus, a parte corpórea de Deus, a parte que a gente consegue ver com esses olhos que a terra há de comer, é Jesus Cristo. Desde a eternidade. Você há de convir comigo que Deus podia trazer Jesus, já com 30 anos, aparecer em corpo para fazer tudo? Não seria mais fácil? Jesus descendo do céu, com 30 anos, em corpo, falando, eu sou o Messias, vim aqui resolver essa bagunça. Não era mais fácil de acreditar nele dessa maneira? Claro que era. Mas, entretanto, todavia, Jesus precisava nascer como menino. Ele precisava crescer, porque ele tinha que ser raiz do homem. Ele veio para retomar aquilo que o homem perdeu. Por um homem o pecado entrou no mundo, por um outro homem o pecado seria tirado. Quer dizer, Jesus tinha que vir como um menino, como um homem. Essa é a segunda natureza dele, a humana, que a gente já estudou. Então, se ele tinha que vir como homem, ele precisava nascer em um momento oportuno. Mas como Deus, ele não precisava nascer. Ele já era, desde a eternidade, sempre foi. Quer dizer que, de maneira divina, Jesus já está presente na humanidade em todos os tempos. De Gênesis a Apocalipse, Jesus se manifesta como Deus na eternidade. E no Velho Testamento a gente pode ver isso de maneira muito clara nessas aparições de Deus. Por exemplo, quando nós vemos lá o anjo, Jacó lutando com o anjo ali com letra maiúscula, quer dizer, a presença de Deus. Então Jacó lutou com o próprio Deus, não é isso? Jacó luta com Deus. Só que se Deus, Pai, é Espírito, e se Deus Espírito é a parte mais emocional, quem é a imagem do Deus invisível? Quem é a parte física de Deus? Quem a gente pode ver? Tocar? Jesus. Então Jacó lutou com Jesus. Toda teofania, na verdade, é a manifestação do próprio Cristo na eternidade. Cristo é a imagem do Deus invisível. Todas as vezes que você vê Deus, você vê Jesus. Não tem como ver Deus se não ver Jesus. Você está entendendo? Mesmo antes dele encarnar e vir como homem. Mesmo antes dele ser tangível, como homem, ter corpo carnal. Você está entendendo? Mesmo antes disso, Jesus já se mostra na história da humanidade. A Logos, a palavra de Deus, é aquilo que se declara exatamente como sendo o verbo de ligação entre aquilo que Deus Pai fala, entre aquilo que o Espírito Santo faz. Ele é o mediador. É por isso que o Novo Testamento vai trazer ele como, exatamente como isso. Ele vai dizer, ele é o mediador. Ele é a ponte que liga Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Jesus é o elo de ligação, ele é o mediador. Você está entendendo? E essa relação de Jesus Deus, que começa na eternidade, ela vem para nós sendo escrachada de maneira pontual. Por quê? Porque quando o texto diz, quando a Bíblia diz que Jesus, ele faz grandes coisas de geração, de tempos em tempos, a palavra não está mentindo. Desde toda a eternidade, desde antes da sua encarnação e depois da sua glorificação, Jesus é Deus Todo-Poderoso. A palavra vai dizer que, à medida que a gente avança, né, no conhecimento, a gente é liberto, né? A verdade liberta. E nós precisamos entender essa divindade plena do Filho para a gente conhecer literalmente aquilo que Deus quer através de nós. A Bíblia vai explicar que a gente precisa entender a divindade para que nós possamos adorá-lo como Senhor. Para que nós possamos entender que ele não é só um Messias humano. Para que a gente não possa entender que ele não é só alguém que andou na terra e fez grandes coisas boas. Para que a gente não possa entender que ele é um profeta ou que ele é um anjo, como outras religiões falam. Para que a gente não possa entender de maneira errada que Jesus é um homem, um mártir ou alguém, um filósofo que andou na terra. Para que a gente possa entender a obra completa de Jesus, a gente vai ter que entender a divindade dele.
Então, o que a gente precisa entender é que Deus, Ele é divino. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E nada foi feito sem o intermédio dele. Ele é Deus, Filho.